Em 2015, o SBT tomou uma decisão surpreendente quando abriu espaço na sua programação para a Disney. Ao contrário de outras emissoras que habitualmente cediam horários para igrejas, Silvio Santos fechou pessoalmente um acordo com a Disney em uma negociação pouco divulgada, mas envolvendo valores milionários que prometiam ajudar o caixa do canal. Houve a estreia então do bloco Mundo Disney, que aconteceu no dia 31 de agosto de 2015, aos domingos, e também durante toda a programação, de domingo a domingo, todos os dias, com a expectativa de atrair o público infantil e também, claro, aumentar a receita publicitária. Na estreia, o bloco registrou média de 7,9 e pico de 7,7 na Grande São Paulo. Resultados, claro, considerados promissores, para uma primeira exibição contra a Globo e Record. Só que, no entanto, contudo, todavia, o desafio de manter esse público foi grande, pois nas semanas seguintes a audiência começou a cair de forma acelerada, mostrando que a lealdade do público infantil ao canal não se sustentou. Em novembro de 2015, o bloco já marcava a média de em torno de 3,2. Aqueles 6, aqueles 7, caiu para 3, gente, aos domingos. Um recorde muito negativo para a faixa, o que mostrou aí que a expectativa inicial de sucesso foi superdimensionada. A queda na audiência teve impactos diretos no domingo, historicamente uma das principais faixas do SBT. O próprio Domingo Legal com o Celso Portiolli, que antes, na faixa das 11, porque o Celso, com o aluguel da faixa das 11, passou a começar 1 da tarde, então o Celso ficava de 1 até as 3, então ele recebia, daquele jeito, dos desenhos. Então ele começou a ter ali uma audiência muito baixa, começou a patinar, começou a ter resultados pífios, a perder para a Record, para a Globo, e aí que o Domingo Show com o Geraldo Luiz começou a crescer, porque aproveitando essa fragilidade, o Geraldo, como começava às 11, como naquele momento, naquele horário, das 11, estava passando desenho no SBT, o Geraldo se beneficiava. Então o Domingo Show com ele ali, porque também era um formato de auditório, explodia, na audiência, e aí o Domingo Legal naquele momento passou a ser ameaçado até de continuidade. O Silvio estava determinado em cancelar o programa dado ali ao fracasso, mas o erro foi dele. Ele que alugou ali o horário para, desenhos para Disney por um valor exorbitante. Eu sei que dinheiro, aluguel de horário, até para a igreja, que Band, Record, Record aluga para Universal, mas assim, a Band, a Rede TV aluga, para as igrejas, é um valor milionário. Poxa, o Silvio nunca alugou horário para a igreja, mas alugou para Disney, que ele sempre teve muita proximidade com a Disney, nos Estados Unidos e tal, sempre gostou muito do Mickey. Então essa parceria que também a Disney já tinha tido outras passagens pelo SBT, tá? Teve antigamente Disney Cruise, Disney Club, então não era a primeira vez da Disney no SBT. Mas esse aluguel de horários, ele infelizmente acabou com a programação do SBT, porque assim, financeiramente foi viável, financeiramente foi ótimo, só que afetou o Domingo Legal, que começava 1 da tarde, então assim, ele começava em terceiro lugar. Para poder crescer era muito complicado, e foi nesse momento em que o Domingo Legal, ainda com a direção do Roberto Manzoni, o mais conhecido como Magrão, e com a supervisão do Gargalaca, que hoje é o diretor atual, que o Domingo Legal se reinventou. Se vocês procurarem o Domingo Legal, tá no YouTube. Essa época, 2015, 16, 17, foi a época que o programa teve mais variação de quadros. Porque como eles não tinham muita audiência, eles ficavam ali embaixo, ao vivo, o Celso até dizia que era muito ruim ele fazer o programa ao vivo, ele vê ali no Ibope, porque antigamente o Ibope, o apresentador do programa ao vivo, ele tinha o Ibope na tela ali, numa televisão, de frente para ele no palco. Então ele falava que, era muito frustrante ele estar ali fazendo o programa ao vivo e ver que ele estava em baixa e tá ali sorrindo, Mas o Domingo Legal, nesse momento, nesses anos aí, porque o Mundo Disney perdurou até 2018, foi o momento em que o Domingo Legal mais teve variação de quadros. Então teve vários formatos, vários quadros, Esta é Sua Vida, Batalha disso, Batalha daquilo, porque o programa não tinha muito o que fazer. Então, para poder ter audiência, eles, faziam um monte de quadros. E hoje, 2025, o Domingo Legal tá precisando de investimentos. Então, naquele momento de baixa audiência, naquele momento de fragilidade, a equipe se mexeu. Também que
Claro, estava tendo investimento, né? Porque o Silvio estava recebendo, né, um baita valor da Disney, tanto que o Celso não ficou, né, assim na M. O Silvio deu para ele o sabadão, né? Então, para poder complementar, como ele tinha perdido 2 horas, né? 2 horas da Domingo Legal na faixa da manhã, ele ganhou o sabadão à noite nos sábados. Então ele comandava ali o sabadão, um programa super, né, com baita investimento. O Silvio deu uma moral para ele, contratou gente da Record, porque como ele estava com grana, então o Celso não ficou ali. Mas aí o que acontece? Ele ia perder o Domingo Legal, porque o sabadão era um programa que, beleza, era um programa que tinha muito investimento, mas não tinha muita audiência. Entende? Era um formato que marcava ali, e também tinha muita mudança de horário também. Ele marcava, sei lá, 5 pontos, 6 pontos, que hoje pro SBT seria maravilhoso, mas naquele momento não era bom, porque o SBT ainda era vice-líder, né? Então 5, 6 pontos para um canal que era vice-líder, que marcava 10 pontos, 12 pontos, era um fracasso. Então o Celso comandou o sabadão durante um tempo, aqui o sabadão, porque foi uma moral que o Silvio deu para ele não ficar, né, sem as 2 horas do Domingo Legal. Só que aí a situação começou a ficar muito apertada, e aí começou a sair na mídia informações na época que o Domingo Legal ia ser cancelado e o Celso iria comandar uma nova versão aos sábados do Domingo Legal. Ia se chamar Sábado Legal, ia fazer uma baita de uma mudança, e aí o Celso ia perder o Domingo Legal. Só que aí o Silvio, né, o grande Silvio, mudou de ideia, encerrou a parceria com o Mundo Disney, e aí a programação acabou voltando em 2019. O Domingo Legal voltou para as 11 horas da manhã e passou a ser exibido, né, de 11 até as 3 da tarde, entregando para Eliana, e aí com esses quadros que a gente já conhece, Passa ou Repassa, aquele quadro da Van, e tá até hoje desse jeito. Com as 7 horas, teve, claro, alguns outros quadros novos, mas o Passa ou Repassa, né, desse jeito que a gente conhece, começou ali, porque já tinha Passa ou Repassa antes, mas esse formato, né, que a gente conhece atualmente, ele começou em 2019, mas já tinha o Passa Repassa em 2015, 2014, né? Mas era de outro jeito, de outra maneira. Mas essa mudança na grade, ela também impactou, né, o mercado publicitário, né? Porque as ações de merchandising que antes, né, se espalhavam em 4 horas, precisaram ser concentradas em apenas 2 horas. Então reduziu o volume de receita comercial, porque o Domingo Legal, ele é um programa que gera muito merchan, né? Mais, né, de 500 mil reais, né, também de cota comercial, né, que é o valor médio, né, que eles cobram para poder alugar ali, para poder vender, né, as propagandas, né, nos intervalos também durante o programa ali. Claro que deve ser um valor muito mais alto, ou seja, o SBT vende muito e esse valor hoje não é revertido para o programa. Mas assim, como alugou para a Disney, começou a afetar tudo, porque beleza, ele estava recebendo uma baita grana, o Silvio, não é só o Silvio, estava recebendo uma baita grana da Disney, só que aí começou a afetar o Domingo Legal que vinha na sequência, porque eu lembro, eu assistia o Mundo Disney e também vi o Domingo Legal, né? Naquele momento eu não era muito focado em televisão, então eu não tinha dimensão do que estava acontecendo, mas a situação estava bem complicada. E o SBT, ele sempre se orgulhou, né, de manter aquela identidade, né, domingueira. Então, o canal que sempre se orgulhou de ter aquela programação ali consolidada, soberana, ele viu a sua grade ser afetada aí de uma forma significativa pela presença dos desenhos da Disney, que ao invés de consolidar o público infantil, reduziu aí o alcance total. Nos dias úteis também, né, porque o Mundo Disney também era exibido né, na programação diária, porque eu falei, era todos os dias. O bloco infantil chegava próximo de 2 pontos, um número baixíssimo para um canal do tamanho do SBT. E nos domingos o cenário era ainda mais preocupante. Na época, o colunista Flávio Rico, que ainda estava no UOL, alertou que essa parceria estava jogando o SBT no buraco, pois a expectativa de aumento de audiência não se confirmou. A experiência de 2015 mostrou que a audiência infantil não foi fácil de segurar, mesmo com uma marca forte como a Disney, e que a qualidade do conteúdo sozinha não garantiu o resultado. O bloco Mundo Disney terminou por ser um teste temporário, e o SBT precisou repensar toda a estratégia de domingo, pois a mudança desalinhou programas consolidados e desprestigiou marcas como o Domingo Legal. Ao longo aí dos anos, né, foi evidente que o desalinhamento entre o conteúdo oferecido e o horário de exibição foi o principal motivo para o fracasso.
O Celso Portiolli, com seu programa de sábado, né, como eu falei, o Sabadão, também não conseguiu contrabalancear, né, porque o bloco infantil nos domingos acabou reduzindo, né, o interesse do público e aí acabou ferrando toda a programação. Mas possível, né, ter aberto até os domingos é porque o valor deve ter sido exorbitante, cara, deve ter sido na casa aí dos milhões de reais. Eu não sei o valor, ninguém sabe o valor ali, porque foi um acordo que o Silvio fez diretamente lá com os caras da Disney, mas deve ter sido um valor exorbitante, cara. Porque o Silvio jamais, sem dúvida alguma, né, porque o Silvio não era besta, jamais iria vender a parte dos domingos de 11 até 1 da tarde à toa, com um valor mequetrefe. Então deve ter sido uma bagatela aí milionária, né? Papo, sei lá, de milhões, né? De 10 milhões, né? Pô, porque é possível fazer isso em 2015. Imagine só quanto que, sei lá, valia esse 10 milhões, se foi esse valor, né? Deve ter sido, sei lá, uns 10, 15 milhões aí. 15 milhões é muito. Deve ter sido nessa faixa aí, que é de milhões mesmo, né? Porque pro cara poder deixar, né, o Domingo Legal, que é um formato clássico, para poder colocar desenho no lugar, porque beleza, que eram formatos clássicos, tinha Mickey, eles colocavam formatos inéditos ali, né? Era literalmente a Disney dentro do SBT. Foi um aluguel ali, literalmente bem salgado. Deve ter sido um baita valor. Mesmo com esse dinheiro entrando, a expectativa de que o bloco pudesse distribuir os programas consolidados se mostrou irreal, porque a mudança foi uma lição importante sobre como mesmo marcas poderosas não garantem sucesso na TV aberta se não houver compatibilidade com o público e também o horário. Porque ao contrário da Band e da Rede TV, que sempre manteram ali, né, expectativas baixas em horários de igrejas, o SBT arriscou numa experimentação com uma marca internacional, mas o resultado foi um desastre em audiência. Talvez, se eles colocassem desenhos atrativos, né, conteúdos atrativos, talvez teriam um resultado diferente, mas os desenhos eram muito infantis, né? Poxa, mantinha, né, de segunda a sábado. Porque agora manter domingo, cara, você vê que hoje os domingos, né, ninguém mexe. Tá certinho lá, Domingo Legal, Patrícia Bravanel, né? Sabe, não mexe agora mais, porque os caras, né? Porque se você mexer, você infelizmente vai fracassar. Porque hoje o Celso, inclusive, nessas 7 horas, ele tá ficando saturado. Tá ficando chato, por isso que ele estava cobrando recentemente, aí nós comentamos aqui no canal, investimentos, porque o programa tá ficando chato. Então você imagine só esse programa hoje, em 2015, recebendo da Disney, aí que ia cancelar de vez, aí que ia ser cancelado de vez. Mas, para você ver que nem sempre um alto valor é garantia aí de audiência, porque você pode sim, nesse aluguel, ter uma baita grana que vai com certeza ajudar no crescimento aí da emissora, da empresa, mas esse valor nem sempre vai ser revertido também em audiência. Mas tá compartilhado com vocês aqui esse momento, né, relembrando essa fase aí que o dia em que o Silvio entregou o seu domingo aí para os desenhos, para Disney, e pagou caro. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva aqui no canal e também, claro, siga a gente no Instagram, @BastidoresDMOFC, e também no Twitter, que é BastidoresDM. Valeu!